Eu tenho convencimento de que essa conversa não parará no dia de hoje. Talvez a gente tenha que se organizar para fazer outros esforços e chamar outros atores para também retomar essa história, professores Edson e Simplício. Mas eu vou abrir a fala para vocês fazerem perguntas. Eu também tenho pergunta, mas eu vou deixar para fazer a minha pergunta por último, tá bom? Só vou pedir que vocês se sentem aqui na frente antes de falar e peguem o microfone e falem de pé. Mais próximo, né? Isso. Tem as cadeiras todas vazias, só tem um ocupado, o resto está na frente. Né? Alguém? Amilcar, querido. Antes de mais nada, bom dia, eu sou Amilcar, sou professor lá na UFRJ e ajudei o pessoal aqui da Perseu Abramo, o Paulo, o AfroSebrap, todo mundo para organizar esse evento, que é muito importante para mim, assim, é um evento muito importante, porque é um evento que assim, a gente lê coisas, né? A gente estuda, e eu escrevi muito sobre a história do movimento negro, tive a oportunidade de entrevistar, por exemplo, o professor Edson, lá atrás, em 2006, 2007, há muito tempo pesquisando, mas ouvi aqui presencialmente, nesse lugar de poder, né, que é um prédio histórico da USP, acho que simbolicamente é muito importante. E hoje eu estou na direção de Relações Étnico-Raciais da Associação Nacional de História, e é através desse cargo da AMPU que eu, junto com o Paulo, a gente pensou, vamos fazer o evento e tal, para trazer essa história que foi contada pelo professor Simplício, pelo professor Edson, para nos ajudar a pensar a história do Brasil. E eu queria ouvir um pouco mais, vocês dois, porque acho que as duas falas foram muito convergentes, né? Muito convergentes. Justamente sobre a importância de conhecermos essa história, a história das lutas da população negra, que se dá em diferentes territorialidades, né? O professor Edson narrou uma luta muito produzida no âmbito urbano, né? E a luta do campo que o professor Simplício traz, a partir da sua experiência, da sua memória, nos ajuda a entender a história do Brasil, porque isso é a história do Brasil, que, infelizmente, a partir da perspectiva da população negra, foi pouco estudada, né? A gente conhece muito a história por parte daquilo que o Sarney, aquela comissão lá, como nos disse o Edson, estava tentando fazer sobre a história da abolição ali, que teria sido a princesa branca, redentora. Agora, a história da população negra que vocês nos contaram de diferentes formas é a história que a gente precisa conhecer e tem cada vez mais conhecido em função da própria luta do movimento negro. Quer dizer, é muito feliz a expressão da Nilma Gomes, quando ela diz, ela chama de movimento negro educador o livro, né? Como o movimento negro tem educado a sociedade brasileira a partir da sua luta política, dessa luta que é realizada de diferentes formas, em diferentes territórios, ao longo do tempo, mas é uma luta política que tem educado a sociedade brasileira, que tem tornado possível essas transformações. Então, eu queria trazer aqui, na verdade, a oportunidade para vocês falarem um pouco mais sobre esse aspecto educativo, porque, Simplício, eu fiquei muito impactado com a tua fala sobre como essa identidade negra se constitui a partir do contato, da relação com o movimento negro e a partir da necessidade de estabelecer uma outra perspectiva sobre a vida para lutar pela terra, para lutar por ter essa continuidade, né, que você menciona na sua fala. Como é que se dá esse aspecto educativo? Como é que vocês enxergam hoje essa luta política contra o racismo, pela afirmação de uma identidade negra, educando a sociedade brasileira, pensando os legados de tantos anos de luta que vocês já trouxeram e aí projetando para o presente, para como a gente avançar nessa educação da sociedade brasileira para as relações étnico-raciais, para a luta contra o racismo, para a afirmação de uma identidade negra. Mas eu ia perguntar, acho que tanto o seu Edson quanto o Simplício, vocês têm uma participação muito ativa na construção de duas organizações que persistem até hoje,
duas articulações de movimento que pegaram diferentes períodos, né, da história do Brasil. E a minha pergunta, na verdade, pode ser que eu acho que vocês já falaram desse processo ao longo do tempo, mas é mais trazendo um salto, né, tendo passado da redemocratização, pensando o resgate histórico que cada um desses movimentos fizeram para o movimento negro, e as lutas, né? Eu acho que a Marcha Zumbi ela é um lugar que unifica, de algum modo, as várias agendas enfim, do movimento, mas eu ia perguntar para vocês que transformações vocês perceberam de forma mais significativa do que vocês presenciaram, né? Lá no comecinho, Paulo, antes da gente começar, a gente estava mencionando a Frente Negra e tal, mas que transformações vocês perceberam desses movimentos nesses 40, 50 anos, né, de quando vocês começaram a militar para hoje em dia, e como que vocês percebem a construção de novas articulações, seja na renovação da CONAC, seja no surgimento, por exemplo, da Coalizão Negra por Direitos e de outras articulações do tipo, pensando até mesmo na contribuição de militantes nos governos, nas prefeituras, se tornando parlamentares, em governos federais, enfim, eu acho que seria interessante. Eu ainda estava matutando como que ia perguntar isso, mas acho que deu para entender mais ou menos, né? Veja, eu não quero dirigir a mesa, mas eu pensaria que se tem mais gente para falar, não necessariamente pergunta, mas às vezes a pessoa quer fazer um comentário, às vezes o comentário ajuda a mesa, entendeu? Então, às vezes você não quer fazer uma pergunta, mas quer fazer um comentário sobre as falas. Faz, não precisa ser uma pergunta. Então, se tem mais gente para falar, eu preferia que as pessoas falassem mais um pouco. Com certeza, com certeza. Adão? Bom, fiquei meio constrangido, cheguei agora há pouco, né? Não dá para levantar a mão e fazer perguntas sobre aquilo que não se ouviu, né? Mas é impossível ficar quieto, né, com sempre o brilhantismo do Edson Cardoso, né, partilhando a história, né? Da CONAC, peguei ainda a fala, né? Deu para complementar com outras informações que a gente tem. E aí, dialogando com o comentário anterior à pergunta, né? Quer dizer, a gente já fez, enquanto Movimento Negro Educador, de tudo, né? Fizemos passeata, fizemos leis, levou ao parlamento, brigou, aí foi aprovado, sancionado, tal, e está sendo fraudado na implementação, né? E agora realizamos, né, a Marcha Zumbi 300 mais 30, os 10 anos Marcha das Mulheres Negras, né? E aqui em São Paulo, com aqui os aflitos, né, os Ossadas Achadas, Quilombo Saracura Vai-Vai, que eu componho, faço parte nas obras do metrô, a gente reencontrando, né, achados arqueológicos e conceituou um quilombo urbano, no caso Saracura. A questão do cemitério lá na Bahia, né, centenas de corpos, o estacionamento da igreja. Então, é uma história que está sendo, digamos, tendo que ser recontada de outras formas, né? E aí a minha indagação é esse processo, mas linkando com os planos, né, nacional, estadual e municipais de educação, que são planos de 10 em 10 anos, né, onde lá está a 10.639 e 11.645, a 10.639 que nós construímos, né? E aí eu estou dialogando com estudantes, né? E aí tem o pessoal do trabalho colaborativo autoral, 7º até o 9º ano, né? Os início TCC no ensino médio e tal. Então, como que a gente vai, digamos, articulando já de baixo para cima, né, essa história e já, digamos, não somente exigindo que se construa, mas nós mesmos construindo as novas estruturas, né, de redução e de combate, né, ao racismo. Obrigado, Adão. Marcos? Então, eu ouvindo aqui atentamente as falas e pensando, ele falou aqui de Nilma, né, minha conterrânea,
e pensando essa coisa, não é da educação, mas como que é importante pensar uma outra educação para o Brasil. E esse encontro da militância de territórios, né? Edson e Simplício, né? Quer dizer, o que é essa prática, né? Essa teoria e prática? Né? Na realidade, não se trata de teoria e prática, mas se trata de uma, diria Nego Brice, uma confluência de duas lideranças fundamentais na história do movimento social negro no Brasil, uma no campo, outra na cidade. E eu, como um estudioso da memória, e aqui antes da mesa, nos bastidores, esse encontro, né, dele, ele deixou muito bem evidente isso, né? O encontro dele com Baudélio, com Edson Cardoso, Rio das Rãs, que, de uma certa maneira, ilumina essa trajetória dele compreender o que é comunidade negra, o que é quilombo, e, a partir daí, isso é maravilhoso. Estamos aqui sem esperança nenhuma, não temos nenhuma luz a fim do túnel, mas aí, antes da mesa, ele falou de uma coisa que chama... Parece que foi uma coisa espiritual. Não sei se o senhor lembra disso, a espiritualidade. É exatamente o que eu quero chegar, exatamente aí. E aí, quando eu estou estudando a memória, uma questão que eu fico muito pensando, como a relação da nossa memória com a dimensão da ancestralidade, que é uma coisa muito difícil para a academia compreender. Eu estou lá na ciência da informação exatamente pensando sobre isso e eu não estou conseguindo escrever como que essa confluência na luta histórica, da memória histórica do Brasil, uma coisa é a memória histórica, outra coisa é a memória, né? E aí, quando pensa Palmares, pensa Zumbi, então eu sempre vou pensar Zumbi como um primeiro Ogum brasileiro. Quer dizer, quando a gente pensa as narrativas místicas de Ogum, na tradição dos povos de língua iorubá, por exemplo, e como que essa tradição, do ponto de vista mítico, e a minha tendência sempre, o meu pensamento é mais cosmológico do que baseado na racionalidade, no logos colonial, então eu sempre tento fazer essa articulação entre o que está sendo dado de fato e o que está sendo narrado nas entrelinhas, né? Ou seja, o que está acontecendo que eu não estou vendo, né? Então, é exatamente essa dimensão que você expressa ela poeticamente, a partir, sobretudo, do trabalho de quando analisa autores, né? Como quando a gente lê Machado de Assis, quando a gente lê Lima Barreto, quando a gente escuta Simplício falando, ou escuta Nego Bispo. Então, eu penso sempre a memória nesse sentido. Então, a luta do MNU, né, naquele momento, o encontro do MNU, talvez seja ali o ato inaugural do encontro do movimento negro urbano com o movimento negro do campo, né? Ou seja, antes de MST, né, a nossa narrativa estava aí, a gente não queria ver, né? Ou seja, então nós temos uma narrativa histórica ainda não contada. Então, assim, por mais que o MST tenha, do ponto de vista das organizações, que é uma organização política importante que traduz a luta do campo, antes de MST, de Liga Camponesa, a luta quilombola está colocada, né? Ou seja, então esse encontro do movimento negro, e essa figura é emblemática, porque esse encontro vai se dar exatamente no processo de organização da primeira marcha pela imortalidade, tem isso também, da imortalidade de Zumbi dos Palmares. E Edson acabou de falar que zumbi vive, zumbi vive, zumbi vive. De que forma, né? E a gente com uma história completamente apagada, silenciada. Como é que vive na nossa memória se essa história não foi escrita? Naquele momento ainda, as pesquisas estavam começando. Então, eu acho que essas duas narrativas, tanto de Edson quanto de Simplício, tem uma dimensão aí
que precisa a gente aprofundar mais, sobretudo aqueles que estudam história e memória, que é exatamente descortinar esse passado que não passa. É um passado que não passou, né? E Zumbi Vive é exatamente essa. Não sei se eu pensei aqui mais com a questão que a Milka, né, levantou aqui, mas eu acho que essa encruzilhada, esse cruzamento desse encontro aí, eu acho isso maravilhoso. Né? Maravilhoso. É isso. Um comentário. Só complementando o complemento do Marcos, o meu pai diria que foi uma conjuminância perfeita, assim, essas duas falas, né, complementares, convergentes e com uma riqueza de memória, né, com uma força de memória muito formativa, muito educadora, Simplício. Eu aprendi muito com a sua fala. Aprendi muito com a fala do professor Edson, né? Como eu acho que essa dimensão do educador, que não tem nada a ver com a escola, não necessariamente com a escola, mas de nos educar mesmo. A gente aprende, né? O movimento negro tem educado a sociedade brasileira, inclusive tomando como aspecto central a memória. É a memória. A memória como elemento central para esse processo educativo para as relações raciais na sociedade brasileira. Então, vou parar de complementar o complemento e vou pedir mais uma salva de palmas para essa mesa maravilhosa e passar a palavra para ele. Eu também falei que tinha uma questão, eu quero colocá-la também. Mas depois eu volto para a mesa e depois a gente pode fazer mais uma rodada. Mas é o seguinte, dentro desse processo que o Edson acabou nos descrevendo aqui, na primeira metade da década de 90, o Eminu estava falando muito de projeto político para a nação. Eu queria saber como é que o processo da marcha se enquadra nisso, né? Porque há uma disputa sobre a narrativa nacional que está, enfim, que é mais do que explícita, né? Que vem numa toada de questionar o lugar dos europeus, do branco, da monarquia, em favor de um protagonismo negro na história do Brasil. Ao mesmo tempo que o movimento negro está destruindo o mito da democracia racial. Está fazendo uma... Que pode ser que é algo que é completamente... E nós reconhecemos que é completamente injusto, mas que, por outro lado, é um pacto nacional. Né? A pergunta que eu tenho é assim, diante disso, da destruição do pacto nacional, a ideia de construir uma verdadeira democracia racial ainda é uma... O senhor vê ainda como uma agenda possível de ser resgatada? Porque é isso que estava nos documentos de fundação do Movimento Negro Unificado nos anos 80. Né? Enfim, uma outra questão também que eu acho muito importante é a dimensão com a relação indígena. Né? Em se falando da questão racial no Brasil, e em se falando de quilombos, né? Enfim, eu acho que é um processo que está crescendo. Né? A população quilombola está ganhando mais força política e mais expressão demográfica. Também está conseguindo, também ao lado da população indígena, que, enfim, a confluência de várias políticas aí tem trazido um questionamento do elemento pardo, que eu acho que é a parte séria do debate sobre pertencimento étnico-racial. Né? Então, queria alguns comentários nesse sentido. Quer dizer, não tem uma pergunta mesmo, tem só alguns comentários a respeito de tudo isso. É muita coisa. Eu penso que eu fui chamado para uma roda de conversa agora, nessas atividades de novembro, e às vezes eu penso que o movimento ele termina usando certas expressões do meio mais acadêmico e tal, e que embaralha tudo. E me deram 20 minutos. E no caminho, indo para o evento, o carro passou para me pegar e pegou uma outra pessoa. Eu ia comentando com a outra pessoa que estava preocupado porque era uma roda de conversa e tinham me dito que eu tinha 20 minutos. E eu não estava entendendo, porque se era uma roda de conversa, como já sabiam o tempo que eu deveria falar.
eu comentando com a pessoa que eu presumidamente não conhecia, mas ela me disse que eu a conhecia e provou que eu a conhecia e que tinha esquecido. Ela me disse assim, quando eu disse para ela que a pessoa mais importante na roda de conversa era o mediador, porque fazia as outras pessoas falarem, porque senão fica todo mundo calado, mas aí eu tenho 20 minutos, eu estou sem entender, isso que eu estou preocupado, isso no caminho. Ela falou, Edson, eu vou ser a mediadora. Eu falei, se você vai ser a mediadora, que bom. Aí eu estava tentando conversar com ela, porque às vezes as pessoas querem que você fale e chamam aquilo de roda de conversa, entendeu? Então, eu, por exemplo, acho que aqui uma roda de conversa seria melhor do que palestra, eu acho, eu pessoalmente acho. Isso é meu telefone, mas eu não vou dar a mínima, mas se vocês... desculpem, mas quando você chama assim, acaba virando uma coisa misturada com a outra. Eu prefiro a conversa, os comentários, que não necessariamente, tudo isso eu estou dizendo, porque necessariamente eu não posso atender todos os comentários. É um comentário que tem um valor por si só, que as outras pessoas se beneficiam do comentário, mas não necessariamente que eu tenha que me referir a ele, ok? Esse é o combinado. Então, veja só, eu estava pensando o que eu poderia contribuir com esse momento. Então, eu pensei duas coisas. Primeiro, que me incomoda um pouco isso de educativo e remeter para uma fonte, que é uma fonte que está por aí. Essa noção de movimento negro educativo, ela é velhíssima. Não está identificado tanto com a pesquisa de uma pessoa. Minha tese mesmo é aqui na educação e trata disso, entendeu? Então, tem certos nomes que acabam ficando repetido, e que parece que é a pessoa que trouxe essa ideia. Essa ideia é belíssima no movimento negro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O jornal O Homem é o nome de um jornal do final do século XIX. É um jornal feito por negros no Brasil, no final do século XIX, em Recife. Eles pegam a Constituição, aquela Constituição tinha uma brecha que deixava claro que o mérito era a condição para ocupar o cargo no emprego público, ocupar um cargo de emprego público. E os negros estão protestando em Recife, negros livres e libertos, de que estão tendo dificuldades para ocupar os cargos de emprego por conta da cor. Eles, então, se reúnem e fazem uma publicação chamada O Homem, porque a publicação já vem desde a primeira edição dizendo que não há nada que diga que o organismo do ser humano negro é inferior ao do branco. Nada. Isso no século XIX. Nenhum jornal da imprensa brasileira, em tempo nenhum, afirmou a igualdade de todos os brasileiros. Eu posso dizer que isso é um papel educativo na sociedade brasileira do movimento negro. Sempre foi o movimento negro que diz que todos eram igualmente humanos. Eu não conheço outra fonte. A fonte é o movimento negro, certo? Então, que eu saiba, é o movimento negro que diz todos são igualmente humanos. Todos são igualmente humanos. Esse é o princípio de tudo. É o princípio, inclusive, de um projeto político nosso. Parte dessa afirmação radical da humanidade de todos. Isso é radical. Olha, com Florestan, não sei se lembram daquele japonês falando do fim da história, lembram disso? A história acabou, a história de Fukuyama. Eu fui falar com o professor, o que o senhor acha disso? Ele disse assim para mim, assim, na lata, olha, se uns são mais humanos do que outros, até pode ser, mas se todos são igualmente humanos, tem muita história pela frente. Foi o que ele me respondeu. Se todos são igualmente humanos, tem muita história pela frente. Isso todos são igualmente humanos é a nossa perspectiva. De que outra perspectiva nós vamos nos colocar na sociedade brasileira? Admitir que uns são mais humanos do que outros e que, portanto, ocupam todo o espaço como ocupam? Não. A gente diz que não. Isso não é assim. Não é assim. Certo? Então, primeiro que eu acho que exige um papel educativo na ação política dos negros, ele é parte dessa ação dos negros, não é
um detalhe de um teórico, não é uma observação de alguém. Isso é intrínseco ao nosso próprio, tem sido as nossas ações, ao nosso modo como a gente tem se colocado. Eu chamaria atenção para essa diferença que eu vejo aí, que é, muitas vezes, subestimar a história do movimento negro de pessoas que até têm, historicamente, pouco contato com o movimento negro. É isso que preciso considerar. Pessoas que até falam coisas, mas historicamente elas tiveram pouco contato com o movimento negro. Passaram a falar, escrever, mas não que tenham historicamente contato com o movimento negro. Por isso que falam essas coisas assim como novidade, porque para o movimento negro isso não é novidade. O papel educativo que temos na sociedade brasileira. Isso é um detalhe que eu queria polemizar aí, porque tenho feito muitas críticas a esse pioneirismo e a essas falas assim que eu acho que estão sempre tocando aí, misturando as bolas. É apagar muita bibliografia nossa, entendeu? É muita bibliografia nossa apagada para a gente aceitar esse tipo de coisa. Mas eu queria lembrar uma pessoa negra, uma intelectual negra de São Paulo, de quem eu não tenho tido notícia, e ela é especial para mim. É Joyce Prado. Eu não a conheço pessoalmente. Eu conheço dela um filme, que é Chico Rei Entre Nós. E por que eu estou lembrando desse filme? Porque é um filme de uma riqueza extraordinária, não sei que fim levou Joyce Prado. Eu sei que ela é daqui de São Paulo e é uma cineasta negra de extrema qualidade. Esse filme é um filme, quem não viu, procure ver. Ela vai falar de algo que me interessa comentar aqui, que eu acho que é oportuno. Veja bem, antes de falar dela, eu quero falar de uma coisa que teria lugar no filme dela. A Sociedade Protetora dos Desvalidos, olha o nome dessa sociedade, Sociedade Protetora dos Desvalidos. Os desvalidos são os desamparados. Desamparados no século XIX eram todos os negros. Eram desamparados, quer fosse escravo, quer fosse liberto. E de onde é que essas pessoas resolveram, em 1832, fazer essa ação política, formar uma associação com esse nome, Protetora dos Desvalidos? Repare, eles eram desvalidos também, de uma perspectiva que, se você olhar, mas eles que iam fazer alguma coisa, mas eles estavam vivendo numa sociedade marginada. Há quem diga que eles, na origem, eram muçulmanos, certo? Aí você olha, 1832, está muito perto da revolta do Malê. Pode ser que seja mesmo, tá? Que tenham sido, na origem, uma ação de negros muçulmanos. Com que objetivo? Quem são esses desvalidos? Órfãos, cartas de alforria, ou seja, cotizar para poder libertar outras pessoas e, ao mesmo tempo, atender outras necessidades, pessoas com deficiências, pessoas machucadas, pessoas doentes. Aí você fala assim, oi, é isso que somos? É isso que somos. É isso que está escondido. Em plena escravidão, fomos capazes de fazer política nessa direção, se articular para criar uma associação para proteger desvalido. Quando você pode dizer assim, puxa, mas desvalido aí era todo mundo. Mas eles não se consideravam assim, hein? Eles se consideravam capazes de ajudar outros em situação mais delicada do que a dele. Olha que coisa grandiosa. Começa de lá. Olha que coisa grandiosa. Isso precisa ser esmiuçado e ser repassado para as pessoas. Você está preocupado com a juventude? Eu também. Preciso passar isso para as pessoas. Quem somos, de onde viemos e o que fomos capazes de fazer. O que fomos capazes de fazer. A Joyce, ela foi pegar uma turma que é muito familiar para o Marcos, que é aquela Irmandade de Santa Efigênia, que aquilo remete a 1719. Eu estava em 1832, agora eu estou recuando para 1719. Chico Rei e sua turma. Chico Rei e sua turma. Uma entidade de movimento negro hoje que venha se queixar de que não tem condições nem de alugar uma sala para se reunir, você leva para
para Ouro Preto e faz eles subirem aquela pirambeira para conhecer a igreja de Santa Efigênia e falar assim: o que você acha de dificuldade, hein, em plena escravidão, construir uma igreja dessa, mandar buscar essas pedras em Lisboa? Não, fala só, você viu o tamanho da pirambeira? Porque é uma pirambeira, tá? Para chegar lá. Agora, dê uma olhada na igreja, o que eles fizeram aqui. Aí você vai no altar, de longe é um altar católico. Aí, quando você se aproxima, pam, 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 a câmera vai se aproximando, você começa a ver os búzios incrustados dentro da estrutura da igreja católica. Os búzios africanos. Você levanta a cabeça, vê um papa negro no teto, você fala: oi, o que é isso aqui? O que é isso aqui que eles construíram? Quer dizer, quem eram essas pessoas? E mais, a associação é muito mais velha do que a igreja, tá? A associação e vai construir a igreja. Os rosários, as igrejas dos rosários, todas assim. Aí eu quero falar de uma em especial, a Igreja do Rosário aqui de São Paulo. Muito especial. Isso era sempre especial para mim, sempre. Nunca estive lá, é uma lacuna para mim, nunca estive lá. Mas minha cabeça volta para lá sempre, desde que eu obtive a seguinte informação: é a comunidade do Rosário, essa Rosário, aqui de São Paulo, porque tem igreja do Rosário dos Pretos em vários lugares do Brasil, com o mesmo espírito, mas é daqui de São Paulo. As casas em torno, que os negros construíram em torno da igreja, que aquela comunidade que acolheu Luiz Gama. Então, ela nunca me sai da cabeça, aquela população. Porque aquele menino que foi vendido pelo pai, aquele menino escravizado que andava por aí, é lá que ele vai encontrar a sua família e a sua formação. E uma formação tão especial que criou o principal vulto da história do Brasil. Não tem ângulo que você olhe que você não termine dizendo: meu Deus, como a gente foi capaz de gerar uma pessoa dessa grandeza? Essa pessoa existiu ou era uma entidade? Você vai perguntar. Luiz Gama era uma pessoa mesmo? Assim, pessoa que nasce como a gente nasce? Nas condições mais adversas que alguém pode nascer? E vai fazer o que ele fez num tempo de vida tão curto, a partir das condições mais adversas que um ser humano pode encontrar na vida? Aqui, no país que mais escravizou, aquele homem se erguer da escravidão e dizer: eu vou dizer a vocês o que é o direito e o que não é o direito. Sou eu que vou dizer a vocês. Quem foi que disse o que é direito e o que não é no Brasil? Foi Luiz Gama. Como é que pode isso? Como foi possível isso? Eu queria saber como foi possível. E as pesquisas recentes mostram que foi possível por causa da comunidade do Rosário. Para a gente entender o que significam essas irmandades, essas comunidades, o modo como nossa população se articulou. Onde era permitido, porque se não fosse isso, não era permitido uma pessoa negra conversar com outra pessoa negra. Não era permitido conversar. Era uma conspiração. Não era possível. Onde era possível? Abrigado numa comunidade religiosa. Aí era possível. Então, o que as pessoas negras fizeram? Então, vamos nessa, né? É aqui que a gente vai se articular. Claro. É óbvio que aí está a ação política. Então, quem negligencia em suas pesquisas e seus estudos as comunidades negras não sabe o que está jogando fora. Por isso que acha que o movimento negro começou agora. Ele é muito antigo no Brasil. É muito antigo. Por isso, porque as pessoas buscaram essa forma como forma de poder se articular. E o que foram capazes de fazer beira o inacreditável. Assim como botar aquela igreja de Santa Efigênia naquele lugar, você sobe e fala assim: meu Deus, como é que isso foi possível? Você sobe ali, é um deslumbramento. Eu digo, quem não foi ainda, vá,
tome um fôlego antes de entrar na igreja. Porque se entrar de supetão, vai tomar susto. É um susto, tá? É um susto entrar ali. É um susto. A grandeza é tal. Aliás, a grandeza do negro em Minas no século XVIII é algo que beira o impossível. Na música, na escultura, em tudo que você imaginar. O que se fez ali no século XVIII é algo de uma grandeza que você fica assim, o que é isso aqui? O que foi feito aqui? Que gente era aquela? E mais, descobriu o ouro, porque se não vai buscar mineradores negros, não achava ouro nenhum. Isso está claro já. Estavam se batendo atrás de ouro, já estavam no século XVIII, não achavam ouro nenhum. E viviam perguntando o tempo todo, você já viu isso aqui? O índio olhava e ficava, o que ele está... Você já viu isso aqui? Você já viu disso aqui? Já procurou isso aqui? Ficavam o tempo inteiro. Desde que botou o pé aqui, Portugal não procurava outra coisa que não fosse ouro. Nós já estávamos no século XVIII e eles seguiam procurando onde está o ouro. Os vizinhos já têm, todo mundo tem, só a gente não tem, desesperado atrás. Até que trazem os negros que vão achar o ouro. Certo? Então, há uma montanha de saber nosso, desprezado como possibilidade de conhecimento, que é absurdo que a gente não se volte sobre aquilo. É muito grande o que aconteceu ali. É muito grandioso. Então, quando eu digo que é de Minas que sai o maior contingente para a Marcha Zumbi dos Palmares, vocês dizem assim, você está fazendo alguma conexão? Sei lá, eu vou saber. E eu vou saber se tem conexão. Quem sou eu? Eu sou uma humilde pessoinha, eu não sei. Eu não tenho, sei lá, não sei não. Não sei não. É igual com a Igreja do Rosário aqui. O que aquele sapateiro fez com o Luiz Gama, que sapateiro era aquele? Que ele dizia assim, ele não só me ensinou o ofício de sapateiro, ensinou outras coisas para ele. Que outras coisas ele ensinou? Que pessoa era essa, hein? É esse que é o movimento negro educativo. Quem era aquele sapateiro mesmo? E, ao mesmo tempo, quem era a mãe dele? Quem era a Luísa Maim? Que ele fala assim, não tenho notícia de minha mãe, nunca mais. Não soube mais dela. A última notícia que eu soube, ela estava no Rio de Janeiro, envolvida com sublevação de escravos. Você fala, não, peraí. Que mulher é essa? Ela estava na Bahia, envolvida com a revolta dos malês, tá? Aí passam uns anos e tal, ele nunca sabe dela. Procura ela desesperadamente até morrer. Procurou a mãe o tempo inteiro. Desculpe, mas eu me emociono com o Luiz Gama de um jeito... É uma coisa... Ele não parece uma pessoa. Não era uma pessoa. E os contemporâneos aqui em São Paulo sabiam disso. O que as pessoas dizem que foi o enterro dele aqui em São Paulo, a gente está falando da Marcha Zumbi dos Palmares. O que foi o enterro dele aqui em São Paulo, as pessoas sabiam que ele não era qualquer pessoa, que havia alguma coisa de grandiosa acontecendo ali naquele dia. Não era um fato banal, não era um enterro de uma pessoa. Era muito mais do que isso que estava acontecendo ali. Certo? Então, que mulher era essa que estava na Bahia envolvida e estava no Rio? Era uma mulher sozinha? Ela era parte do Guelé-10 de articulações de mulheres secretas africanas? Ela era o quê? Não sabemos. A gente intui, a gente desconfia. A gente não sabe. Entendeu? A gente não sabe, mas algo estava aí. Mais do que... era apenas... Não. Ali é igual como depois. Não, tia Ciata foi para o Rio com as tias da Bahia, aí surgiu o samba. Era assim mesmo? Foi assim mesmo? Era um conjunto de mulheres... Não, mulheres articuladas fazendo política, né? É claro, e política cultural que mudou o Brasil. Não, o que elas vão fazer muda o Brasil. O que elas vão fazer não muda só a saúde, não muda só ali. Aquelas tias mudaram a cultura brasileira. A casa da tia Ciata mudou a cultura brasileira. Então, ficar vendo só como um grupo de mulher, eu acho que é ingenuidade da nossa parte. E por quê? Porque você está se dirigindo, como ingênuo, para manifestações mais velhas da humanidade.
As pessoas esquecem que o Homo sapiens sapiens, esse que nós somos, nós já sabemos que a teoria diz que tem umas infiltrações, que o Homo sapiens era muito promíscuo, e dizem que em algumas cavernas ele encontrou outro tipo de hominídeos, e que parece que houve cruzamentos. Eu digo isso porque você já deve ter sentido, mesmo que eu sinto que algumas pessoas não são sapiens sapiens como nós somos, tá? Querendo entre a gente. Não, a gente sabe que não são. Não, a gente sabe que o comportamento, os caça-palavra que estão lendo, aquela gente não é sapiens sapiens como nós somos. Porque mas era promíscuo. Vem cá, está chovendo, tem uma caverna, entra, tem os macacões lá, e vai lá, pá. E o resultado, está provado hoje, conviveu. Vai que tem uma infiltração no meio da gente, que não gosta de livro, que destrói livro, que destrói... Não, fala sério. Vocês não desconfiam de uma figura? Eu desconfio. Eu desconfio. Não, falando sério, eu tenho essa desconfiança. Quem me conhece sabe. Olha aí, Edson, sua teoria, e me mandam coisa. Eu digo, porque eu desconfio mesmo, que não é comportamento humano, no sentido que nós estamos falando aqui. Pois é, então eu acho que você, quando fala de África, precisa se dar conta do que você está falando. Eu sempre digo, se é uma estrada a humanidade, os africanos estão mais tempo na estrada, é só isso. Vê se a gente entende assim. Se a humanidade é uma estrada, quem está mais tempo na estrada é africano. É onde surge o Homo sapiens. Então, como ser humano, nós estamos há mais tempo na estrada. Então, nunca fique subestimando quando você vê se são africanos. Não subestime assim. Porque essa leitura que a gente encontra nos livros subestima a capacidade daquelas mulheres que foram fazer essa revolução. Parece que tudo foi por acaso, entendeu? E não foi por acaso. O Lévi-Strauss, que esteve aqui em São Paulo, ele dizia assim, é ingênuo achar que hoje tem pesquisa e no passado as pessoas descobriam as coisas por acaso. Ele fala, não é isso não. Não é isso não. É você subestimar o passado. E que hoje não, a gente descobre as coisas porque rala no laboratório. E no passado era por acaso. Ele fala, mentira, hein? Isso é o Lévi-Strauss. Mentira. Mentira. O ser humano sempre teve que se esforçar para saber. Então, há um esforço africano sempre negligenciado. Há um esforço intelectual e cultural sempre desprezível. Isso não é verdade. Eu dou o exemplo da imprensa para vocês. Há algo na imprensa negra que não existe na imprensa outra. Não existe isso. A afirmar a igualdade de todos os humanos, você não vai encontrar isso na outra imprensa. Então, não dá para subestimar isso. Então, eu tenho que ver por aí. Assim, quando eu digo assim, Rosário aqui, a comunidade do Rosário, é preciso investigá-la mais, porque ali tinha coisa e muita coisa. Porque é dali que Luiz Gama consegue, finalmente, o formato, a formação que o estimula para ser a pessoa imensa que ele vai ser. E as pessoas passam, olha ali a Igreja do Rosário, e vão embora, porque fomos educados a não dar nenhum valor para isso aí. Mas isso aí é um tesouro para nós, hein? É um tesouro. Que comunidade era essa? Que fim levou essa comunidade? Onde estão os descendentes dessa comunidade? Onde estão essas pessoas? Tudo virou nada. Então, quem fala de memória diz que nós estamos falando. A memória, que é nossa arma mais poderosa, é essa que busca compreender cadê o Rosário que foi capaz de abrigar a Luiz Gama. Que Rosário era esse? Por isso que eu acho que essa menina, a que eu acabei de falar para você, a Joyce Prado, tem um filme que valia a pena ir atrás desse filme, atrás dela, para discutir, que ela foi fundo nisso aí, tá? É muito, muito talentosa e nós não sabemos, eu não sei onde ela está, tá? Gostaria muito de saber. É isso aí. Ela tem uma, desculpa, professor, ela tem uma produtora em São Paulo chamada Oxalá. Aí. Continua produzindo muito, assim. Então, dessa atuada de cineastas pós-ações afirmativas que adentraram
Netflix, as grandes corporações, ela mantém a proposta dela, que é uma produtora independente, continua produzindo. Atualmente está produzindo os primeiros longas. Obrigado, hein? Obrigado. Que bom saber. Bom, o Sidney Santiago acabou de... É um artista que estará mais tarde conosco, mas já está participando aí, nos ajudando brilhantemente. Obrigado, Sidney. Obrigado. Vamos lá, então. Pois é, eu fixei mais na pergunta daquele ali que está ali com o computador, na verdade, né? Fala assim, como a gente pode estar prevendo o futuro. Na verdade, como eu falei aqui um pouco atrás, foi muita dificuldade para mim poder entender isso. E muito mais dificuldade para poder passar isso para o pessoal da minha comunidade e da região. Eu fui rejeitado muitas vezes com esse pouco entendimento, esse pouco aprendizagem que eu aprendi desse dia a dia da CONACO, movimento negro, igreja e tal. Então, era muito difícil, porque foi muita coisa no momento. Então, nós estávamos vindo ali de um momento, como eu acabei de dizer, na época dos anos 80, foi uma época de grandes conflitos de terra. A gente sabe, Bahia, Pará foi o campeão na questão de conflitos, e outros. E ali é onde é que tinha aquela história. Eu era bem jovem, mas falava um pouco lá na questão da história de Ulisses Guimarães, e aquele outro lá que era do PDT, como é que chama? Brizola. E aí começava a falar da direta já, e como eu disse, a gente ouvia isso pelo rádio. E quando porque a gente surgiu essa necessidade, a gente tentava estar entendendo e buscar qualquer jeito e tal. Só que, dessa maneira, desse aprendizagem, não sei, foi Deus que deu um pouco de inteligência para mim poder tentar fazer isso, esse passar dessa questão, porque nós vivíamos junto com todo esse povo, era uma coletividade. Agora, só que a gente chegou um momento que começou a entender essa questão mesmo do movimento negro unificado, juntamente com a sociedade no geral. O negro unificado fala da negritude no geral. E a gente já chegou nesse sistema da questão do quilombo, né? Contemporâneo, seja da maneira que for, e a gente conseguiu viver. Agora, da maneira que a gente conseguiu unificar isso, eu acho que, da mesma maneira, a gente pensa no futuro. O companheiro ali, que é de Minas, ele saiu um pouco, ele falou assim, ali de Nego Bispo. Nego Bispo sempre fala assim, que a gente somos o começo e o meio. Mas volta de novo. O começo não vai ainda no fim, porque nós não tem o fim. Então, isso são coisas que deixa para a gente, ou que seja na prática, ou seja na teoria, a gente dá essa avaliada. Então, a gente, nesse momento, a gente conviveu isso até para poder fazer vamos dizer assim, o estatuto da nossa associação, que é chamado Associação Quilombo, Associação vamos supor, Associação do... saiu aqui agora. Cadê onde está? Né? É a Associação Agropastoril Quilombola Rio das Anzas. Então, a gente passa pela agricultura, passa pela cultura, passa por vários entendimentos, e naquele momento a gente vivia também, nem só com o pessoal do MST, como também de outros segmentos que acompanha parecido com o MST e tal, e a gente conseguiu isso, porque foi muito difícil para mim passar essa questão de mudança que nós não tínhamos, nós tínhamos um sonho, como foi preparado o artigo 4887, né, da Constituição Federal, e que a gente tinha o artigo, nós tínhamos o artigo, não, o decreto, nós tínhamos o 215 e 216, que falava um pouco da questão migratória das pessoas, que seja de qualquer de qualquer lugar nacional, ele poderia ser assentado na área de reforma agrária, tinha o direito e tal. Então, se a gente criou isso, foi muita dificuldade. Se nós já vivemos a questão do INCRA, do MST e tal, isso foi muita dificuldade. Não, se nós luta, se nós busca o nosso artigo 4887, como é que nós larga agora? É como se nós estamos falando da negritude e tem aí algum ator negro, e nós vamos ficar sempre continuando com Xuxa e vamos explangear, quer dizer, nós não estamos dizendo, desprezando, mas estamos dizendo assim, aqui nós podemos estar junto todo mundo, mas na hora que nós voltamos para casa, a gente está sendo, cada um tem que buscar sua maneira, e foi assim que foi criado o estatuto da associação. Nós
nós se damos bem com qualquer pessoa que mora na comunidade. Se ele é evangélico, a gente vai respeitar. Se ele é da Jurema, como a gente chama, vai respeitar. Se ele é católico, a gente vai respeitar. Então, a gente segue assim. A importância de a gente buscar e lutar. Na hora que nós estamos, como ele disse, na marcha, nós estamos todo mundo marchador naquele momento. Na hora que nós chega lá, cada um vai buscar sua maneira, que acha que é mais fácil, que é mais perto. Então, é um pouco nesse sentido. E a gente busca na esperança de cada vez a mais, a gente tenta melhorar e qualificar os nossos entendimentos, porque que bom que a gente sentou aqui agora com o professor Edson, e é tanta coisa que ele está falando assim, e o que ele está chamando é a atenção da gente, né? E mais de vocês que estão ainda mais no indo, né? Mas isso é muito bom, e é assim, a gente entende que nós temos que buscar maneira, sentar, discutir os mais velhos com o mais novo e discutir essa maneira, porque assim, o caminho está aí. Agora o caminho está aberto, agora para onde a gente não sabe, e a gente tem que parar, que a nossa história está aí. Uma coisa eu sei, que eu aprendi, nós não temos mais para onde voltar. Nós temos que discutir o problema aqui no país nosso, porque nós não temos para onde voltar. E se nós temos o direito, como ele diz, que até agora a ciência consta que nós somos igual, se furar o sangue sai da mesma cor, tá, isso e aquilo. E principalmente que nós somos vindo de uma geração que, como conta a história, né, que falou de matar filho, não sei o quê. E também tem a questão que, de qualquer maneira, é outra coisa que é essa questão. Por exemplo, meus olhos. Tem muita gente que chega e brinca comigo, brinca, eu falo sério. Pô, se você, principalmente quando eu estava na CONAC, se você disse que é quilombola com esses olhos desse jeito, e você vai buscar, qual é a diferença? Então, eu vou buscar qual foi a diferença. A diferença que eu encontrei das pessoas que eram mais sábias, falou que a questão era da questão do negro, na negra com o patrão. Né? A negra com o patrão, que ele fazia da negra o que quisesse, e era ordem para fazer. Na hora que ele precisava de abusar dela, era a hora, tinha que ser usado, e ali acabava, o filho vinha. E quando vinha, o filho já ia saindo de que jeito? Café de leite, porque não poderia sair nem branco e nem negro, mas sim chocolatado. E aí a história conta que eu sei que vocês talvez conhecem isso mais, e que com isso aí a genérica, ela vai vindo de século XVII, de século XV, seja de onde for, e a genérica vai continuando. Porque na minha família mesmo, por exemplo, a minha mãe vingou 12 filhos, era mais, mas vingou 12. Nós tínhamos 3 que tinham os olhos assim. Ela tem 2 irmãs minhas, 3 não, 4, era 2 homens e 2 mulheres. E os outros não eram. Até que, às vezes, naquele momento, tinha até um pouco de... As pessoas reparavam, será que minha mãe era negra, meu pai também era negro, mas tinha filhos assim um pouco. Mas aí eu vim encontrar com essa decorrer de participação, que por conta disso, né, que as pessoas se usavam, abusavam na hora que queria, e aí vem os filhos. Quando começava a escapar, começava a chegar essa questão que até hoje está aí. A genética que a gente acaba saindo misturado por conta de uma geração que não era porque queria, não era porque isso e aquilo, mas acontecia, e às vezes era até matado, como ele disse. Muitas e muitas vezes a história conta que nossos foi mortos, nossos irmãos, por conta disso. A patroa não quer que continue, fica com raiva, e aconteceu isso. Mas então, gente, na verdade a pergunta seria isso: nós temos que continuar e buscar saída, porque a saída existe, é só voltar lá, como ele falou lá no Rosário dos Pretos, que seja que Rosário for, da Conceição, ou de onde for, que foi ontem, mas a gente está aí, só falta a gente encarar, meter a cara mesmo de forma nenhuma, porque a gente vai estar encontrando, e é por isso que a gente vive, porque tem o Capitão do Mar, tem a história do Capitão do Mar, tem a história daqui, tem a história dali, daquilo, mas quando a pessoa quer continuar, é como se fosse político. Para muita gente, hoje não tem mais político que presta. Mas para a gente que luta, para a gente que participa do movimento social, para a gente que participa da coletividade, a gente acha que ainda tem. Que se não tivesse, já não tinha mais, não tinha dois lados, não tinha contraproposta mais. Então os políticos hoje é bem mais pouco, mas ainda existem políticos que têm vontade de ver essa história nossa aqui, dar continuidade. Então é por isso, é que nem nós também. Eu tenho pessoas que metem a cara no estudo, na questão da fazer toda a sua pesquisa, e quando ele tem isso de conhecimento, ele procura estar contribuindo com os outros que não sabem. E é por isso que a gente está aí, é por isso que a gente continua. Certo. Obrigado.
Não, é que o Edson falou do Luiz Gama com tanta intensidade. Eu só queria partilhar que em 2024, aqui em São Paulo, a gente retomou a caminhada do Luiz Gama do Brás até o túmulo, né? 6 quilômetros. Muito bem. E aí tem uma foto, talvez você já ouviu falar dela, do Luiz Paulo Lima, que está no túmulo do Luiz Gama, está o Rafael Pinto, né, cofundador do MNU, está José Correia Leite, né, José Correia Leite, Rafael Pinto e o professor Eduardo Oliveira, o que fez a peça Agora Falamos Nós, dirigido pela Teresa Santos. Então, na questão que você está colocando do movimento negro educador, não de agora, desde lá de trás, essa foto é um símbolo da sua fala. Ok. Eu agradeço demais a participação de todos aqui presentes e também aos queridos da mesa. Então, bom almoço para todo mundo e em breve, para quem não for com nós, nos vemos.